Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo com o Investidor, diretamente do Medplex Eixo Norte. E hoje temos a honra de receber o Paulo Distelman. O Paulo é gestor em negócios de saúde do Medplex Eixo Norte. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Fábio. Te agradeço pelo convite, pela participação e também te devolvo. Sejas bem-vindo aqui ao Medplex Eixo Norte. Estamos aí de braços abertos para a gente conversar um pouco. Isso aí. Nós temos já uma parceria e o Medplex Eixo Norte é responsável pelo patrocínio e o apoio dessa nossa segunda temporada do Papo com o Investidor. Paulo, vamos começar falando um pouco da tua trajetória aí, né? Profissional. Legal. Sei que tu começaste na área de TI, área comercial também, área de comunicação, né, de telefonia. Então fala um pouco dessa tua trajetória no início e até chegar aqui no Sim. Olha, a minha formação é na área de administração de empresas, né? Sim. É uma formação bastante ampla, né? E o que sempre foi a minha tendência, né? Meu gosto pela área de projetos, né? E então isso também, a área de administração me ajuda nisso, né? Porque me dá uma visão sistêmica. E o início da carreira na área comercial, né? Eu tinha desenvolvido uma formação já na área de marketing, né? Na área de telefonia, antes até na área de internet a cabo, para tu imaginar, eu já vou me entregar a minha idade aqui, né? Porque eu iniciei comercialmente o processo de implantação da telefonia a cabo, da internet a cabo, perdão, na época que a internet era discada ainda, né? Então a gente vendia o benefício de ter uma conexão always on, né? Sempre conectada. Na net, né? Sim. E ainda da RBS, né? Começava com cabo, saía da telefonia da internet de escada e passava assim. Isso, que foi uma revolução. Eu ia dizer, era uma revolução, né? Foi uma revolução. E principalmente duas coisas, sempre conectado, que é o que a gente, para nós hoje, é uma coisa extremamente comum, sempre conectado em qualquer lugar. Você estava sempre conectado com velocidade, com estabilidade, né? Com qualidade. Então foi formada uma equipe comercial que começou a fazer um trabalho business to business, né? Que era o início da implantação, e só tinha alguns lugares em Porto Alegre que a rede da net, né, de cabos, estava adaptada para fazer a ida e a vinda do sinal, né? Era o B2B. Enfim, e era um trabalho B2B. E tu iniciou, então vocês tomaram conta da cidade. Desbravamos ali. Foi o desafio do conceito novo, ele tinha uma série de benefícios, né? Sim. Mas foi o desafio do conceito novo, mudar paradigmas e tal. Verdade. Então isso foi uma experiência muito legal na área da telefonia, da cabo, né? Da internet a cabo. Depois isso migrou, uma outra oportunidade que surgiu, na Telet, que, claro, de novo, né, faz tempo, na área de telefonia celular, né? E aí, claro, era uma competição muito grande com a Telefônica, né? Eram os grandes players que existiam, né? E eram telefones que ainda só trafegava voz, né? Então o máximo que tinha de transferência de dados e tal era SMS, né? Então também era legal. Que a gente não usava muito, né? Hoje a gente praticamente não usa voz, né? Só para mandar mensagem de voz. Exatamente, né? Inverteu a lógica, né? E lá, na época que eu estava lá, né? Eu fazia um trabalho também, B2B, né? Também tem essa vocação, assim, para um trabalho mais corporativo, né? Fazendo o que eles chamavam de key accounts. O que era? Era o relacionamento com grandes clientes. Então você tinha que fazer um trabalho de fidelização. Mas já a carteira que eles tinham. Uma carteira que tinha e podia ampliar, mas o grande foco era a fidelização. Né? Então ali o que era? Um tratamento mais próximo, né? De grandes contas, com os diretores, CEOs e tal, pessoal da área de compras e suprimentos. Era comercial, mas era mais relacionamento. Era de relacionamento. E tinha o desafio já de criar novos usos, né? Então, vamos equipar a equipe comercial, uma distribuidora de bebidas, por exemplo, com equipamentos que possam ter algum aplicativo iniciando isso. Então, também foi uma transição, né? De tecnologia, vamos dizer, uma ruptura, né? Então, esse é o meu início da carreira, e depois, né, isso foi para a área da previdência privada. Poxa. Olha só que mudança. Pois é. Como eu te falei, o desafio são os projetos, é isso que me dá uma noção de missão cumprida, de que estabeleci e de ir galgando novos desafios, né? E como é que surgiu a questão da previdência privada? Foi porque eu fui vender serviços da Telet para uma empresa, né, pequena,
né? No caso, a gente também tinha metas de novas linhas e tal, vamos chamar assim, né? Não só a fidelização, tinha que aumentar a base, e é independente do porte do cliente, né? E aí era uma entidade pequena lá e fui conversar direto com o diretor-geral, né? E a partir da conversa que a gente teve na comercial, né? Mostrando, claro, um perfil mais técnico, um perfil mais consultivo, né? Que eu sempre tive, né? Propondo já soluções ali, o que aquela tecnologia ou a empresa que eu representava poderia trazer de benefícios e tal. Ele, esse cara aí... É bom. Esse cara me chamou a atenção, está me vendendo bem esse peixe, né? E me despertou para um desafio. E na época, né, eu tinha uma formação bem sólida em administração, depois eu MBA em marketing na Getúlio Vargas e tal, e foi uma oportunidade de explorar mais esses meus conhecimentos para um desafio novo, que seria implantar uma cultura de marketing, de comercial, de branding, né, de comunicação, posicionamento para uma entidade de previdência privada aberta, mas que trabalhava com nichos. Né? Sim. Mas para a área comercial, né? Aí foi mais amplo, aí foi para um marketing mais amplo, criar uma estrutura de marketing, um posicionamento da marca, uma linha de comunicação, e aquilo me então chamou já era a atenção. na parte de gestão de marketing? Sim, ainda num cargo, vamos dizer assim, um cargo de executivo, né, um cargo de gerência, coisa que o valha, e depois com o tempo a gente foi galgando até chegar a uma diretoria estatutária nessa área de gestão de marketing comercial, né. E pegando um pouco o gancho aí do que a gente está falando, se a gente está falando em papo com o investidor, né? A gente está falando em educação financeira, né? Exato. Então, o que foi importante para mim? Estou falando um pouco da minha vivência, né? O que foi importante para mim? Profissional, mas profissional também pessoal, entra dentro da trajetória, né? E como a educação financeira foi uma ferramenta. Naquele momento, em termos de remuneração, não era o ideal a nova posição, né? Era um recomeço, não um recomeço, uma nova perspectiva, vamos dizer assim, né? Mas eu tinha reservas financeiras, eu podia chegar e dizer, não, peraí, não vamos pensar só na grana, né? Sim. Vamos pensar um pouco no longo prazo, né? Vamos pensar o que eu aprendi, que eu investi nos cursos que eu fiz, então eu vou aplicar isso, certamente vai me dar resultado de longo prazo. Você estava fazendo um investimento eu estava fazendo investimento na minha carreira, justamente. Eu tive a oportunidade de não estar vulnerável financeiramente a ponto de dizer, olha, não posso abrir mão de rendimentos X, Y, Z, né? Que até eram variáveis e tal, sabe como é que é na área comercial, mas que eram positivos e tal. Mas eu pude, olha, não, vou me reposicionar aqui, vou aproveitar todo esse manancial que eu tive na área comercial e que foi importante, continuou sendo importante, mas com outra perspectiva e podendo daí no médio prazo ainda ter que suportar uma remuneração diferente, menor, né, mas que eu estava investindo no futuro. Exatamente. Então, mais ou menos esse é o início da trajetória. Até chegar na gestão em saúde. Sim, aí isso só que nesse ínterim foram 13 anos nessa empresa de previdência privada. Poxa. Né? Então ali a gente desenvolveu toda essa parte, né, essa cultura de marketing que não existia, né? E entre alguns programas, eu estou pegando ganchos aqui, né? Entre alguns programas que nós desenvolvemos, que nós tínhamos clientes em escolas, redes de escolas que tinham planos de previdência privada para os seus professores, colaboradores, né? A escola pagava uma parte, o colaborador pagava a outra, né? Tinham desenhos de planos e tal. E como um programa de relacionamento com essas escolas, como um plus, né? Contrapartida? Como uma arte de relacionamento e tal. A gente estabeleceu, ofereceu, criou um programa de educação financeira para a gurizada nas escolas. Isso devia estar no currículo escolar, né, Paulo? Mas, claro, existe toda uma iniciativa, isso, meu Deus, isso eu estou te falando há 20 anos atrás, quase, né? É quase isso, né? 15 anos atrás. Ainda era muito incipiente, e hoje a gente já vê isso mais, mas ainda não é uma estruturação que está no currículo, né? A gente vê iniciativas, a iniciativa até federal, do governo federal, e de várias entidades, e sim, tinha que estar. E a gente percebe que isso tinha que estar até em cursos superiores, não só na educação básica, mas na educação superior. Dependendo da formação do profissional, que a gente percebe algumas lacunas nessa área de gestão financeira, sabe, da educação financeira desde a base até os fundamentos, né? Inclusive para
cursos superiores para faculdades, universidades, enfim, né? E é fundamental essa educação financeira. Essa experiência foi muito rica, sabe? Porque a gente conseguiu juntar, fez parcerias com o Conselho de Economia, né? Então fez parcerias e conseguiu juntar a nossa expertise na área de poupança, de médio e longo prazo, de planejamento, né? A gente que é em previdência privada. Sim. Mas não só isso, o programa não era um programa para vender previdência privada. Sim. Era não. Isso poderia ser uma consequência de médio e longo prazo, claro, mas era mais trabalhar nos fundamentos, né? Quanto gastar, quanto poupar, quanto doar, né? Todas a reserva, né? Traçar seus objetivos, economia sustentável, consumo consciente, toda uma visão bem ampla, né? E com gurizada que ia de segunda série, terceira série, porque é o dinheiro, muito sabe? Legal. Eu dava linhas com a gurizada sobre o dinheiro, né? Antes era o escambo, depois o sal, então, enfim, esse tipo de coisa, desde a base. Isso foi muito legal, foi desenvolvido e a gente tinha uma riqueza de troca de experiências com os professores de várias escolas, de várias culturas, sabe? Tinha um grupo de trabalho, foi um trabalho bastante interessante que me deixou bastante contente, porque tem um traço aí que é a questão do propósito também, né? Que é importante. Né? Imagina, né? Esse é um retorno... Exato, tu sente a reação dos pais, né? Tinha coisas interessantes que os pais, a gente tinha interface, assim, contatos, em palestras com pais e tal, eu fiquei surpreendido com o comportamento do meu filho, em função desse acesso que ele está tendo a essa cultura de educação financeira. Porque o futuro, né, a gente acaba depois indo para o mundo e a gente acaba gastando mais do que a gente ganha. Exatamente, né? Então, tudo pelo nosso histórico, às vezes histórico familiar. A questão da família, né? Você já não adianta, existem estudos que a tua noção sobre educação financeira é formada até os 7 anos de idade, tu entende? Sim. Que é o comportamento da tua família, tu vai meio que reproduzir aquilo, né? E tu que veio de uma educação, vamos dizer, germânica. Tu já tinha, eu imagino que tu já tinha uma base. Foi mais fácil para ti, né? Por isso também a área de previdência privada me despertou o interesse, né? Por tudo aquilo que eu comentei antes, que era uma maneira de eu ter acesso a um desafio mais amplo, né? Tudo que eu tinha investido na minha carreira e tal, mas a questão do propósito, né? Sim. E de estar adequado a essa ideia de educação financeira, de poupar para o futuro, né? Sim. A gente pensar para a aposentadoria lá, né? Eu confesso que eu tive que aprender sozinho, porque o exemplo dos meus pais, do meu pai principalmente, não foi o melhor no sentido de planejamento, sim. E é a maioria, e hoje a gente vê que a maioria do brasileiro, né, ele não se preocupa com o futuro. Não adianta. Não se preocupa com o futuro. É claro, a gente tá falando umas lapadas de vez em quando, ninguém é perfeito, né? Mas sim, realmente essa cultura de longo prazo é mais difícil, né? Mas tu vê, né, Paulo, a tua necessidade, vamos dizer, o teu investimento, a tua reserva fez com que tu conseguisse investir na tua carreira. Isso. E foi uma alavancagem maravilhosa, entende? Porque no médio e longo prazo a conta se pagou. Exatamente. É o retorno que tu tivesse. Foi um investimento que te deu um retorno financeiro, de conhecimento, de carreira. Né? Exatamente. É o termo que eu uso até hoje. A gente diminuiu ao máximo a vulnerabilidade. Quando fala em finanças, né? Você não está vulnerável, né? Você pode fazer alguma escolha, você pode abrir mão de alguma coisa que eventualmente nas suas relações de negócio não te agradam por N motivos. Sim. Você pode dizer, não, isso não vou para ali. Não, mas eu tenho condições de fazer essa escolha. Eu não preciso fazer isso se transforma num ativo que tu pode investir em ti mesmo, né? Sim. Nas tuas relações, né? Eu acho que é fundamental. Isso aí. E me conta um pouquinho como é que chegou a gestão em saúde, né? Que hoje você desenvolve. Depois eu vou querer que tu me fale também sobre esse projeto, né? Esse conceito, esse conceito que eu acho até da onde que veio, né? Sim, eu vou te explicar um pouco como são as coisas da vida, né? Certo. É interessante. Durante esse processo meu de amadurecimento profissional, né? Eu cheguei uma ocasião e falei, olha, eu teve a necessidade de eu ser síndico do prédio onde eu morava. Na realidade, a gente comprou um apartamento, né, e eu
durante o processo ali de construção do prédio, estava sempre junto, acompanhava, mas provavelmente antes, na época da construção, né, com a construtora, com a incorporadora, ia lá, falava com o engenheiro e tal. O dono da incorporadora dizia, esse é o cara mais chato, esse aí vai ser o melhor síndico do prédio. Vai ser o representante. Tá aqui toda semana vendo, era perto de onde eu trabalhava, ia lá olhar e tal. Esse cara vai ser o representante. Só que ele é de engano, é claro, eu não fui representante dele, mas ele percebeu que eu estava interessado no todo ali, né? E aí, então, eu fui síndico do prédio. E aí, a partir dessa vivência, eu conheci o Renato Castelo Branco, que é o cara que concebeu o Mediplex, tá? Que trouxe esse conceito de unir o mercado imobiliário com a saúde. Negócios em saúde, né? Que é o conceito do Mediplex. Ele era meu vizinho, nós compramos um apartamento, no mesmo, fomos vizinhos do prédio. E aí dali a gente começou a conversar e eu já estava buscando uma transição também de carreira. Estava buscando, depois de um longo prazo ali, também com a missão cumprida, vamos dizer assim, e essa ideia de novos projetos, eu queria daí buscar de novo a questão da... Tinha condições de pensar em empreender, de correr um pouco mais de risco, né? Entende? De fazer negócios... um estágio da carreira, né? Mais voo solo, vamos dizer, né? E aí, então, o Renato estava em pleno andamento aí do lançamento, né? Da concepção, eu até acompanhei muito esse período. O primeiro Mediplex. Na verdade, eu conheci o Renato, ele tinha o projeto dos Medical Centers, né? Que hoje tem o nome Mediplex, embaixo do braço. Né? Isso é um conceito, desculpa a minha ignorância, é um conceito que veio de alguma... Não, isso existe já nos Estados Unidos há muito tempo. Tá? Ele tinha uma vivência também no Rio de Janeiro, ele é carioca, ele participou da criação da Redditor, tá? Então lá tinha já alguma experiência nesse nicho, né? Nesse tipo de produto, vamos dizer assim, e ele casou de novo aqui em Porto Alegre, teve um segundo casamento, veio aqui para Porto Alegre, a família, uma parte da família dele também aqui do Sul, enfim, e por isso comprou um apartamento lá, a gente se conheceu lá e tal, né? E eu conheci o Renato, ele já estava com esse projeto então, embaixo do braço. Então é um conceito que veio dos Estados Unidos, até tem é interessante, existe uma categoria, tem fundos de investimento, né, imobiliários. Você vê lá que tem em logística, né, que investe em lajes corporativas, em depósitos, né, em imóveis para bancos, né, as categorias, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos existem fundos de investimento exclusivos para esses tipos de prédios, que são os Medical Office Buildings. São prédios de consultórios. Né? Então existem fundos de investimento que têm uma categoria própria, que tem aí 200, 100... ou 40, centenas de imóveis na carteira para locação dessa natureza, como é o Mediplex. São prédios exclusivos para consultórios, clínicas, só para da saúde. Quando a gente fala médico, o conceito é mais amplo. Não é médico só, profissionais da saúde. Aqui, quando educador físico, é da área de saúde. Exatamente. Quando a gente tropicalizou, vamos dizer isso, né? É mais amplo o conceito, justamente, é de profissional da saúde. Né? Então, assim, e aí esse conceito estava sendo implementado aqui, a Cyrela foi, quando eu disse que ele estava, né, com o projeto embaixo do braço, a Cyrela foi, a Goldstein Cyrela, né, foi a que primeiro acreditou na ideia, né, e a gente até hoje tem um grande agradecimento por isso, que são, o primeiro é o Mediplex Santana, que é ali na Ipiranga, tem a Torre Norte, a Torre Sul. Ali também tem office? Ou ali tem office também, tem uma torre que tem office. E por isso que eu digo, é um conceito não é tão estrito como é o conceito americano. Eu ia te perguntar, o conceito lá é só médico? Lá é só médico. E a Redditor também? Sim, aí já é hospitais, é uma outra, né? Então, vamos dizer, ali veio a inspiração em relação a essa questão ali para esses prédios, desse modelo americano, a experiência que ele tinha na Redditor e como dar uma tropicalizada, vamos dizer assim, né? Um modelo diferente, mas a base é adaptando a necessidade. Então, nesse modelo, primeira coisa, é mais amplo, ele não é só para médicos, né? Estrito senso, então, profissionais de fisioterapia, dentista, terapia ocupacional, aí vai, você tem um rol, biomédicos, né?
educação física também, tá? Então, mas também tem office, você tem teu consultório aqui, né? Por isso que a gente está tão alegre aí, está fazendo o programa com vocês aqui, vocês estão também trazendo essa cara corporativa aqui para dentro do Mediplex. Então a gente tem aqui já escritório de contabilidade, tem vocês, tem agência de propaganda. Tem escritório de advogados? Tem advogados também, justo. Então é importante. Também tem áreas correlatas à saúde que podem vir para cá. Né? Um representante de equipamentos, médicos, enfim, tem espaço. Sim, até para explorar essa relação. Exatamente. Com o dele. É uma relação natural. E aqui o Eixo Norte, na CIS Brasil, né, onde a gente está falando agora, ele tem uma localização excelente aqui nesse eixo de ligação aqui da Zona Norte de Porto Alegre, né? Onde é entrada e saída da cidade. Exatamente. Também, né? E Mediplex, então, essa marca foi desenvolvida em conjunto com a Cirela. Né? Então o Mediplex tem aqui, então o Santana, que eu mencionei, tem aqui o Eixo Norte, depois você vai para Belo Horizonte, Campinas, São Paulo, tem várias praças com o Mediplex também. E nós fizemos com outras incorporadoras também, só que não com essa marca. Não com a Mediplex, que é uma marca registrada da Cirela. Entendi. É uma coincidência ou a relação de proximidade aqui? Tem um hospital bem em frente. Não, total. E lá também. Todos. Né? Ipiranga ali. Todos. Tem a PUC, tu tem o Ernesto Dornelles. Todos. Tem. E também a ideia de ser um hospital dia também, não? Sim. Aí que é a situação que... É spoiler isso? Estou entrando em alguma coisa que não pode... Não, até porque faz parte do conceito também. Tem um tripé, né? Que é o embasamento, tem esse tripé. O que é o embasamento? O térreo, né? O térreo, qual é o alicerce. O alicerce. Não, e o térreo fisicamente falando mesmo, primeiro pavimento de frente para a rua. Aí o projeto, claro que cada característica de praça arquitetônica pode mudar, mas em grande medida é cirurgia, que é aí cirurgia ambulatorial ou day hospital, tá? Que é uma baita de uma tendência, a gente pode falar um pouco sobre isso também mais a fundo. Diagnóstico, né, que é laboratório, exame por imagem, né? E depois você tem a parte de consultas nos pavimentos, entende? Então você tem no térreo cirurgia e diagnóstico, aí pode ter imagem, pode ter laboratório, né? Uma farmácia também, um serviço correlato, né? E você tem serviços aí, né? E depois, nos andares, você tem consultórios, clínicas, né? Então, mais ou menos esse é o conceito geral. Né? Hoje... Só que, então, o Mediplex, ele não é um hospital. Ele não é um day hospital. Né? Ele, na realidade, é um ecossistema. Ele até segue essa tendência, né, da deshospitalização. Sim. O que a gente percebe? Que cada vez mais, até um reflexo da pandemia, né? Que a pandemia deixou muitas marcas e vai deixar, né? Essa questão de que as pessoas, com o tempo, começaram a perceber que não é só o hospital a referência para tudo em saúde, né? Deshospitalizar. A importância de não precisar ir até o hospital. Exato. Então, um projeto como esse tem tudo a ver com isso. Você tem serviços que encontraria no hospital, cirúrgicos, claro que não uma cirurgia de um transplante, né? São cirurgias eletivas, né? São cirurgias que você não fica internado, né? Que a gente chama então de day hospital. Sim, que não precisa ter um aparato muito grande para um atendimento de emergência. E também é necessário, mas você não tem, você tem uma previsibilidade. Não tem uma UTI, vamos dizer. Não precisa. Você tem que ter uma retaguarda, você tem que ter um hospital de retaguarda. Mas o que eu quero dizer é que você consegue, numa estrutura que não é hospitalar, ter diagnóstico, fazer uma ressonância magnética, ter um laboratório, né? Uma cirurgia. Fazer uma cirurgia dentro de um escopo específico, ter a tua consulta, tu vai no dermato, tu vai no endócrino, sabe? Tu tem a ideia de ter um ciclo completo num local só, com conveniência. Sabe? A gente percebe assim, às vezes, meu Deus, eu não quero depor contra, mas olha, preciso fazer uma consulta num bairro em Porto Alegre, Moinhos de Vento. Você tem que planejar bem antes onde é que você vai estacionar, se você vai de Uber, quanto tempo que quer, é difícil de chegar, tem engarrafamento, é difícil de estacionar, não tem conveniência para o paciente. Aqui a gente oferece essa conveniência, né? E oferece essa resolutividade num lugar só.
Então, essa é a base, uma das bases do conceito do Mediplex. Mediplex. Que são medical centers, que a gente chama, né? Aí, então, tem outras praças com outros nomes, enfim, mas que aqui na nossa região aí é bem conhecido. Hoje, o espaço do Mediplex 1, que é lá em Santana, lá, ele está totalmente ocupado, né? Aqui a gente... ele tá, vamos dizer assim, já mais num nível de maturidade maior. Uma variação, assim, já foi lançado antes, sim, né? Foi implantado antes, lançado, quando eu digo daí entregue, né? Foi aberto as portas, né? Antes daqui, né? Aqui teve uma questão da pandemia também, porque é interessante, a implantação do condomínio aqui, a reunião de condomínio de implantação, foi em final de 2019, entendeu? Então, assim, quando virou em março, foi aquela loucura. Então teve um interregno ali, né? E aqui, claro, a gente está consolidando ainda a questão da parte da cirurgia aqui, do Day Hospital, né? Nós estamos trabalhando para fazer essa implantação. Sim. Tem sido um foco nosso. Mas já existe? Temos os encaminhamentos, mas é spoiler. Falou, tá bom. Eu não gosto de, apesar de... Então já existe alguém ali. Temos projeto para isso aí, sim. Tivemos já algumas iniciativas e essa já está mais próxima também da gente. Então aguarde um pouco mais aí que o Paulo vai trazer novidades. Se Deus quiser. Paulo, sobre essa questão, como é que nesse período aí, nessa tua trajetória, né, tanto profissional quanto na área da saúde, eu quero que tu fale também. Sim. Quais foram os maiores desafios? Acabaste de falar da pandemia, né? De iniciar um projeto. Sim, ali uma pandemia que a gente achou que ia durar semanas e durou anos. Aquela loucura, né? Então, quais foram os teus principais desafios? O que eu posso te dizer é dessa vivência que eu estou tendo aqui, né? Eu acho que essa é a mais sólida, assim, que eu posso te colocar. Num empreendimento como esse aqui, né, ele é inovador, ele é diferente. As inter-relações a gente tem que construir, né, entre os profissionais da saúde, entre eles, né, fazer um networking, né, ter um tipo de criação também de porque aqui é um condomínio, você percebe? Você é um condômino, você vai na reunião se quiser, né? Você é convocado para as reuniões e tal. Então, cada pessoa, cada ocupante aqui, cada condomínio tem o seu interesse, vamos dizer, né? E cada um tem a sua linha de argumentação, enfim, seus interesses. E aqui a gente tem que fazer uma convergência. Então, o papel dessa função do gestor de negócio em saúde também foi uma criação nossa, porque justamente a gente percebeu que, após a implantação do condomínio, há que se trabalhar pela manutenção do conceito do empreendimento, né? Então, a gente tem que buscar esse mindset, vamos dizer assim, né? Essa convergência de pensamentos, né? Mesmo havendo interesses que são distintos, e a gente sabe que eles têm que ser respeitados, obviamente, mas a gente tem que buscar caminhos de concordância, de convergência. E tem acontecido, né? Agora, se a gente for falar assim, em tendências também, né? Ou novas frentes, né, que a gente percebeu então com a pandemia, né, mudou essa questão da ida até os hospitais, né, as pessoas declaradamente não fazem, evitam, fazem questão de ir no hospital. Tá certo, né? Claro, você tem lá uma exposição a outro tipo de risco, aquele equipamento que está lá... Tu ocupa um espaço de alguém que está com uma necessidade... outro tipo de necessidade não eletiva, né? Então você consegue fazer essa setorização, né? E, infelizmente, a gente tem aqui a saúde pública, mas não consegue fazer esse atendimento vamos dizer assim, que evite, né? Sim, a questão toda da prevenção. Não. E também a questão de que o pronto atendimento e o hospital no hospital não é o único recurso que você tem, tem outros recursos. E para cirurgia também. Essas cirurgias eletivas, que são chamadas então as cirurgias ambulatoriais, né? Que são feitas nesses day hospitals, né? Ou centros cirúrgicos ambulatoriais, elas são muito mais previsíveis, né? Você tem uma elegibilidade. Tem muitas cirurgias que podem ser feitas, são de baixa, de média complexidade, mas tem critério. Uma pessoa de idade ou... não pode. Né? Tive casos pessoais da minha mãe, quebrou aqui, doutor, vamos fazer no Blank. Vamos fazer no Blank, pode fazer lá no Blank. Olha, Paulo, a tua mãe tem 70 e poucos anos, eu acho melhor a gente ir pro sabe? Qualquer coisa que aconteça tem uma elegibilidade, tem que ter um outro tipo de comportamento. Cirurgia plástica, tem algumas que são eletivas, são mais, mas tem algumas que também tem. Também.
Mas olha, o Blanc lá, inclusive. Sim, mas o Blanc também diversificou bastante isso, né? Você tem a cirurgia vascular, aqui a gente tem a questão da traumatologia, sim, né? Sim. Que é muito forte aqui no Mediplex Eixo Norte, com a Urgetrauma, que é uma âncora nossa aqui, né? Eu acho que fui atendido entre atendimento. Eu acho que foi 15 rápido. Minutos, saí com eles têm um fluxo, lesionado. Eles têm um fluxo legal, o que é eletivo, o que é pronto atendimento. Tem uma produção muito grande aqui. Já então, imobilizado, já saí imobilizado. Já saiu prontinho. E deu atestado direto pro chefe. Pois é, segunda de manhã, né? Mas tem muitas cirurgias, né? Então, vascular, traumato, plástica, tem uro. Tá? Então tem várias cirurgias que podem ser feitas nesse ambiente mais controlado aqui. Entendi. Da cirurgia ambulatorial. Então tu destaca esse desafio agora como o principal desafio da tua carreira, vamos dizer. Agora sim, é uma entrega importante, né? Primeiro, consolidar esse conceito, né? Que a gente sabe que ele já tá. São só essas duas experiências no estado? Aqui no estado, não, mas você tem outras incorporadoras que fizeram outros empreendimentos, até buscando aí inspiração nos nossos. Né? O primeiro foi lançamento por isso saiu. Mas tem aqui e também outras incorporadoras fizeram também. Né? Então, mas tem mercado, né, Paulo? Sim, claro. Tem mercado, né? Tem mercado. E eu acho que o próprio paciente, no médio e longo prazo, ele mesmo vai ser um elemento, vai chegar e vai dizer, olha, para eu fazer uma consulta, eu prefiro já estar no lugar que eu já seja, que tenha referência para isso, eu tenha conveniência. Eu faço até shoppings, né? Até para shoppings isso vai evoluir muito. Porque já tem também, né? Sim. Eu faço a consulta, posso depois fazer o exame, e eventualmente depois, se for para um caminho cirúrgico, depender, claro, vai ser no mesmo dia, enfim. Sim. Mas você já está referenciado naquele local ali. Sim, não. Né? Dependendo da cirurgia. A ideia é muito boa. E tendo conveniência, né? Tendo um atendimento humanizado, né? Um prédio que é pensado só para isso. Nem falei no que é bom para o médico, porque todas as características arquitetônicas, o profissional da saúde, as características arquitetônicas do prédio, os serviços de lixo, coleta do lixo especial, né? Tem toda uma série de benefícios ali. O banheiro para necessidades especiais não precisa estar dentro do consultório dele, está no andar, então ele usa o consultório dele para consulta mesmo, ele não vai usar a área produtiva, né? Para apoio, então ele tem um apoio comum nos corredores mais largos, enfim. Tem uma série aí de características arquitetônicas também. Né? Eu sei que a gente está falando para a necessidade do profissional, né? Mas esse produto, ele também atendeu muito a necessidade e o interesse do investidor. Do investidor, né? Claro. Então, nesse conceito... E aí vai dentro... Exato. Veja como é que já está evoluído nos Estados Unidos, que tem fundos de investimento. Sim, que tu falaste. Estão estruturados, que tem uma carteira de Medical Office Buildings. Aqui no Brasil, obviamente, isso não é uma realidade ainda. Sim. Mas a gente está construindo isso. E sim, ele é interessante também, porque ele tem possibilidades diferentes de diversificação no investimento imobiliário. Então, assim, a gente tem aqui, por exemplo, alguns investidores que aderiram a um sistema de pool de locação, né? E que existe aqui um coworking da saúde. Verdade. Tá? Então, são várias unidades que são administradas como se fosse um condotel, vamos dizer. Né? Ou seja, você tem propriedade, mas você cede a tua parte, né, o teu imóvel para uma administração única em pool, né? Você investe e recebe dividendos na mesma proporção que a tua unidade representa da área. É um investimento um pouco mais agressivo, considerando investimento imobiliário, porque você não está investindo só em tijolos, você está investindo num serviço. Então tem uma estrutura, foi feita toda uma equipagem, móveis, projeto arquitetônico, né? Existe uma equipe, existe uma gama de serviços que o profissional da saúde consome, então, né? Ele chega despreocupado. Sim. Ele chega só para fazer o seu trabalho. Não precisa se preocupar se o ar-condicionado está funcionando, se está limpo, se tem a secretária, né? E esse conceito também é uma Também está em bastante crescimento. Essa ideia de compartilhamento de espaços, né? Compartilhamento de serviços. Sim, né? É comum, então, na área da saúde, que é uma novidade. Então, exato. Então, a gente aqui tem isso.
Aqui no Eixo Norte a gente tem isso. Então, se um profissional de saúde ele quiser fazer um atendimento, ele tem toda... Pode pagar por minuto. Ele pode conhecer, de chegar na Delta Med, né, que é a administradora, que é essa marca que engloba então esse pool, né, e contratar por minuto. Vou conhecer, quero ver como é que é, quero começar a trabalhar na Zona Norte. Mas não, os instrumentos não. Não, daí ele aí traz. Os instrumentos, cada um vai ter o seu, existe um tipo, você não vai chegar aqui com um tipo de consulta tipo 2, tipo 3, tipo de procedimentos e tal. Até ginecológicos, dermatológicos tem preparo, eles têm condição de fornecer, mas você não vai fazer procedimentos mais complexos no consultório, né? Mas assim, toda a parte de infraestrutura... Odontológico também não? Não, odontológico é um pouco diferente, porque aí sim, cada um tem a questão da cadeira, de como quer seu equipamento, ainda não. Mas é uma tendência também. Tá? Mas o que é interessante, a gente está pegando dois ganchos aqui, né? A ideia de que para o investidor, eu cheguei a fazer eu fiz reuniões no início aqui da implantação com uma centena de investidores, proprietários de imóveis aqui para... Não necessariamente na área da saúde, para investidores no geral. Não, exato. Que tinham adquirido unidades na Torre Saúde, onde só pode ser ocupada por profissionais da saúde, mas eles eram advogados, enfim, investidor, mas era como investimento, não como usuário final. Até médicos também que o fizeram como investimento, né? Então, nessas entrevistas a gente foi também essa questão do investidor, né? Identificando o perfil desse investidor. Então, se ele é um perfil mais moderado, é a alocação tradicional, né? Mais conservadora, é a parte patrimonialista, tem a unidade, bota para alugar, né? Sem risco. E não faz investimento nesse momento, vamos esperar o mercado reagir e tal. O outro que o pessoal que já tinha sido falado sobre esse conceito das locações por minuto, por turno, né? A gente organizou esse pool. Aí sim, tem um investimento, você tem um capex, você tem que botar uma infraestrutura. Então foi cotizado entre todos na proporção de que da área dele, do todo, né? Então tinha tantos metros quadrados, a tua área representa X%. Você investiu num projeto único, igual para todas as unidades, uma administração única, e para se fazer as obras, equipamentos, móveis. Essa assessoria foram você, nós trouxemos a Delta, que é justamente... Que é quem faz a gestão do negócio. Exatamente, que é um papel nosso também, é aglutinar esses parceiros para trazer serviços para cá, né? Então, a Delta é que presta esse serviço. Mas teve uma mentoria toda conosco. Porque é isso que a gente falou, a ProMedical, então, né, que é a empresa que o Renato fundou, que eu me juntei, né, ela participou do conceito, mas também agora a gente participa dessa fase da vida do empreendimento, né, trazendo soluções. Então, parece investidores que tinham esse perfil, que queriam investir nessa alocação mais moderna, vamos dizer assim, mas que tem o risco, tem mais chance de retorno, claro que tem mais chance de retorno, porque tu tá fazendo uma alocação com um ticket maior, você tem serviços agregados e tal, né? Mas tem o risco também, aquela velha história, risco e retorno, né? A velha relação, risco e retorno. Então a gente foi fazendo essa triagem, né? A ponto de dizer, olha aqui, esse investimento aqui, apesar de que você achar que eu acho que não é sabe? Reflete um pouco, acho que não é o teu perfil. Porque o teu perfil é mais uma alocação tradicional, tal, né? Então a gente foi depurando isso também à medida que foi desenvolvendo, né? Entendi. E o Paulo, como é que é com os investimentos? Ele é mais arrojado, ele é mais conservador? Aí vem aí vem um pouco vamos dizer, da história, né? Também, né? De cada um, mas né, imagino que... E a questão toda é essa, né? São fases da vida, né? Sim. São fases, então a gente tem ciclos, né? E tem momentos em que você pode se dar o luxo de ser mais agressivo, depois mais moderado. Mas via de regra, o meu tipo de investimento é mais conservador, né? Por exemplo, se você for me perguntar hoje, sem tentar me vender todo o conceito, eu vou pensar em consórcio, por exemplo, que é o trabalho que vocês fazem, né? Para investimento, ou para um imóvel, ou para compra, ou para patrimônio, para aquela coisa... Locação também. Isso, pode ser, né? Um instrumento, sim, de planejamento para você ter um patrimônio que pode te render frutos, né? Já uma coisa mais arrojada, vamos dizer, né, de contemplar, vender, eu até já nem conheço direito, entende? Tu precisaria me dar uma aula, né? Não, mas isso eu já tentei, digo, não, vamos pensar.
E acho que não é uma questão de planejamento, né? Sim. Então, é mais esse tipo de perfil. Né? Porque eu acho que diversificar é interessante, claro. Né? Também no mercado imobiliário, também renda fixa, renda variável. Sim, mas a renda variável muito, assim, fundo de investimento, não sou do trade, vamos dizer assim. O meu perfil realmente é conservador, né? Então, claro que a gente pode pensar em alternativas, né? Mas sempre com planejamento, né? Nada por impulso, essas coisas, né? E tu vê como esse modelo de negócio como uma perspectiva, quer dizer, quem investir nesse modelo de negócio está investindo a longo prazo. Né? Está investindo a longo prazo porque, assim, os fundamentos, né, eles são sólidos, né? Pois é. Então, assim, a saúde, né, saúde, ele vai sempre estar, sempre é uma necessidade. Infelizmente, né? Com a pandemia. Ou felizmente. Né? Exato. Mas tem outros segmentos também. A saúde, a gente também tem que não pensar só na saúde como cura da doença, mas também promoção de saúde, né? Então, não ser só aquela saúde pensada como ser responsiva, né? Eu vou atender, eu tô com uma dor, eu vou no médico. Né? Tem a prevenção e tem a promoção da saúde também. Né? Então, fala um pouco mais sobre a promoção da saúde. A promoção da saúde. Você pensar na tua saúde de uma forma um pouco mais holística, vamos dizer assim, né? Tua saúde mental, a saúde física, tua alimentação, né? Então, tu começar a buscar o teu bem-estar, a questão financeira entra nisso, porque certamente uma pessoa com desarranjo financeiro, vamos dizer assim, né? Sem dúvida vai repercutir na tua saúde física, na tua saúde mental, tu vai acordar de manhã com problemas, né? No teu sono, e, claro, na tua relação. Claro, tudo, né? Claro que ninguém está imune a isso, né? Por mais às vezes que você queira se planejar e tal, a vida te apresenta desafios, né? Mas você tendo preparado é melhor. Então, essa questão da promoção da saúde também tem a ver com o bem-estar, né? Que é um conceito mais amplo de wellness, daí, vamos dizer assim, que a gente também está, na ProMédica, está pensando muito em desenvolver também esse tipo de conceito de wellness ligado também a empreendimentos e tal. Mas isso aí é outro papo. Vamos deixar para o próximo. Né? Ainda é uma coisa bem incipiente, né, que a gente está bolando. Bom, aqui, pela experiência que eu percebo, né, acho que até porque tem muitos, né, que assistem o Papo com o Investidor, que são investidores no mercado imobiliário. Né? Eu acho interessante a disposição, primeiro, do prédio, né? O que se oferece, quer dizer, a gente tem sala de reuniões, auditório, um espaço de gourmet, né? Então tem toda uma estrutura. Tem uma estrutura, academia, né? Para os condôminos. Porque tu tem o seu espaço da tua sala, mas tu pode dispor de todas essas... Porque não tem necessidade de você ter uma baita de uma estrutura de espaço ocupado para uma sala de reuniões. Eventualmente. Né? Então, seja o profissional da saúde, seja outros ramos, né, de atividade do office e tal, isso aqui é um recurso que está disponível. Seja tem uma sala menor, tem essa sala maior, faz uma reunião de conselho aqui, se tu quiser. Exato. Tranquilo, com todo o recurso. Tem o auditório, que também é um instrumento muito legal que a gente tem usado para que as pessoas conheçam o Mediplex também. Né? E oferecendo promove eventos aqui para a comunidade. E oferecendo também para o condômino, né? Porque claro, vocês estão sempre oferecendo a gente tem cursos, nós temos treinamentos. Exato. Isso, e o próprio condômino é um complemento. A gente tem um caso agora de um pessoal da área de odontologia que está querendo desenvolver aqui um estudo, né, para implantar a sua clínica, mas eles têm um braço todo de cursos de extensão, cursos para próteses e tal, né? Então ele vai ter um espaço, está fazendo layout lá, vai ter um espaço para as práticas, né, dos alunos, mas vai ter muitas aulas e tal, maiores. Então, vai usar o auditório por demanda. Não vai ter que botar um baita de um auditório. E com toda a infra ali, né, Paulo? Toda a infra. Microfone, telão. Não, toda a infra. Né? Não, aqui, climatização, enfim. Depois quer fazer um evento depois, quer fazer um break, um almoço de negócios, enfim. Tem uma infraestrutura ótima. Isso aí. A academia também. Tem academia, tem vestiários, sabe? Então a ideia daqui a pouco o profissional da saúde, por exemplo, né? Vai fazer sua cirurgia, faz a cirurgia de manhã, né? Sobe para o seu consultório, ele não vai sair daqui para ir no outro local, no outro hospital, né? Ele tem tudo no mesmo lugar.
faz ali as consultas, faz as revisões, né, de pós-operatórias, as reconsultas, chega às 5 e pouco, 6 da tarde, desce, faz as altas dos pacientes, né, vai fazer sua academia, toma um banho, entendeu? Não precisa sair suave, né? Por aí, sabe? Eu acho que o conceito foi um motivador de eu vir para cá, além da relação, né, da localização, foi. Sim. E eu acho que isso é importante. Sim, aí tem tudo e tempo é dinheiro, né? Para qualquer profissional, para qualquer área, né? Tempo é dinheiro, então ganha praticidade, ganha conveniência, ganha tempo, produz mais. É uma ferramenta, né? Não é um prédio, ele é uma ferramenta. Exatamente. Te oferece soluções. Né? Te oferece soluções. Paulo, poderia nos passar assim, alguma novidade que por acaso vocês estejam pensando para esse projeto? Já tá quase dando um spoiler ali, né? Deu um spoiler ali e essa parte de wellness, né? Que realmente ainda é a ideia da gente ter espaços de promoção da saúde, né? Vinculados ao turismo, vinculados ao lazer. Também. Né? Então, isso também é saúde, né, Paulo? Claro. Você pode... Turismo da saúde é uma coisa muito relevante. Né? Sim. Turismo da saúde. Então, tem várias frentes, né? A gente também está aprendendo, né? Então, assim, como eu estava te comentando com a pandemia, né? Os desafios é essa da deshospitalização, os fenômenos, né? A questão do envelhecimento populacional também, né? Traz novos desafios, né? A longevidade, a questão do aumento de custos, então, para os planos de saúde, né? São desafios também. Então, esses modelos mais enxutos, vamos dizer assim, fazem sentido também para os planos de saúde, né? Cirurgia ambulatorial, eu sei que eu estou batendo nisso, mas é importante, é fundamental, né? É uma bandeira que a gente... É uma bandeira nossa. E deshospitalização. Isso essa palavra, eu acho que tem que estar... Não, mas tem que ser, né? Sim. Exatamente, porque às vezes a gente vê o hospital lotado, superlotado, sem condições de atender aquele paciente que tem uma urgência, que tem uma necessidade realmente de usar o hospital. Então, você tem os espaços para atendimento primário, secundário, terciário, tem isso mais organizado, vamos dizer assim, né? E deixando para o hospital, como você falou, perfeito, ó, as estruturas para atendimentos mais complexos. Né? Vocacionados, né? Então, também uma questão, esses empreendimentos, com a tendência, com o tempo, vão começar a se vocacionar também, isso é uma tendência que a gente percebe, sabe? Esses medical office buildings, eu digo isso realmente uma macro tendência mais longo prazo, né? Mais vocacionados para uma área, para uma especialidade. Então aqui, por exemplo, poderia ser a questão da traumatologia, não é o caso, hoje é muito diversificado e é assim mesmo, mas esses nichos, né? Fazer assim, esses centros de referência menores até, num porte menor. Então tudo isso são tendências, né, que a gente vê ao longo do tempo. Paulo, tu me deste uma aula, eu acho que tenho certeza aí que várias dicas aí sobre gestão em saúde, sobre negócio na área de saúde, sobre perspectiva de futuro dentro dessa área, né? Para mim foi uma aula, realmente eu consegui conhecer, inclusive, muita coisa que eu não conhecia, então foi um prazer. Queria que tu deixasse um recado aqui para o nosso pessoal, e foi um prazer te ter aqui conosco. Da mesma forma, um papo bem legal, né? Para mim foi legal, não sei se mas a ideia do papo é justamente isso, Paulo. A gente falava, a ideia é falar sobre finanças, mas de uma forma descontraída. Não precisa ser o técnico, não precisa ser... então, tu poder falar com tranquilidade, do jeito que a gente consegue falar. A gente vivencia. Que a gente vivencia, né? Finanças, não adianta, elas é uma base da nossa vida, né? Uma necessidade. A gente não pode ser hipócrita a esse respeito, né? Não pense em dinheiro, né? Ele não é... A gente tem uma necessidade. E uma coisa que eu tenho sempre, né? O dinheiro não é fim, ele é meio. Né? Então, ele é um instrumento para que você realize teus sonhos, realize as tuas vocações, criar teu filho. Tu não gosta de dinheiro, mas infelizmente a gente precisa dele. Ele é liberdade também, né? Ele é liberdade de fazer escolhas. Né? Para mim, isso é muito... Te dá tranquilidade para tu poder optar e fazer o que tu realmente quer fazer. Fazer as tuas escolhas, né? Então é isso que a gente pode só agradecer também, né? Eu acho que vocês têm um espaço aqui também, ainda tem disponibilidade de locação, de venda. Acho que venda não mais, né? Venda tem algumas unidades sim, também, mas até investidores que põem para venda, enfim, né? A gente implantou até um serviço legal aqui, que é o que a gente está chamando de prospecção orientada, mas é que nós implantamos justamente esse serviço de que uma profissional está fazendo busca de profissionais, de escritórios, enfim, para ocupar aqui, para alugar,
mas com o crachá do Mediplex Eixo Norte, entende? Ela está a serviço do condomínio, né? Para proprietários que queiram aderir a esse serviço como se fosse um pay-per-use, vamos dizer assim, né? Então, esse serviço tem sido bem bacana, porque ela faz um papel como se fosse um concierge, entende? Não é nada contra, mas não é como uma imobiliária que tem N imóveis na carteira. Ela é uma consultora do produto do Mediplex Eixo Norte. Até porque tem especificidade. Exatamente. Né? Então ela vai ver a necessidade, ela vai ver qual o tipo de solução não é que vai ter. Né? Não. O tipo de produto que vai ter, a sala X, Y, Z, para que especialidade é para o contador, já está pronta, não está pronta. Ela faz traz pela mão, eu digo para ela, tu tem que trazer pela mão. Né? Tem alguma restrição? Tem alguma restrição para alguma atividade aqui no... Não. Inclusive, uma coisa interessante, na Office pode ter profissional da saúde também. Sim, tem. Isso é uma coisa que a gente às vezes enfrenta essa dissonância aí, né? Sim. Estão terminando aqui. O profissional da saúde pode ir no Office, como pode ir em qualquer prédio. Sim. Claro que se ele, aqui na Torre de Saúde, ele vai ter uma série de benefícios ali, arquitetônicos, alguns serviços e tal, mas nada impede ele ter. O que dentro do Mediplex não pode é o inverso. Você querer o nosso, que mesmo nós sendo da área, nós não somos médicos, né? Nós somos administradores, então nós não podemos ter uma nossa ocupação. Não podemos ocupar, podemos ter porque somos investidores. Não podemos como investidor, eu posso ser proprietário de uma sala no Office, na Torre de Saúde, mas... Tranquilo. Só que os usos, né? Só que na Office também pode profissionais. Então, se o profissional quer uma coisa mais enxuta, uma sala, porque as salas do Office até às vezes são menores, tem algumas unidades menores, quer usar ali, quer ocupar ali, tranquilo. E não tem restrição. Legal. Atendendo aí a lei, atendendo... Sim, isso é um negócio legal, né? Atendendo a lei, a legislação e a própria convenção do condomínio, não há restrição. Claro, você não vai poder... Claro, tem algumas coisas muito específicas, né, que daí precisariam de uma infraestrutura, mas aí vai lá, a oncologia, vai fazer manipulação de medicamentos, vai ter que ter uma capelinha para fazer exaustão, daí não dá, mas o prédio ele foi pensado para ter essa multiplicidade aí, né, para ter essa flexibilidade de atendimentos. E eu posso dar mais um... Claro, então, isso contigo. Nós, dentro dessa ideia do mix aqui, né, a gente está implantando, vai ter agora no início de 2025, até março, primeiro trimestre de 2025, nós vamos ter a radimagem aqui embaixo, né? Um serviço de ressonância magnética. Né? No térreo, né? No térreo. Loja, né? Isso. Ali do lado da Unicred, a gente tem uma agência da Unicred, né? Que tem tudo a ver, porque é uma cooperativa de crédito vinculada para isso. E vamos ter ali, então, um serviço de diagnóstico por imagem de ressonância magnética, uma alegria. Já deu um spoiler aí. Já está rolando. Isso aí a gente já pode anunciar com alegria. Que ótimo. Paulo, de minha parte foi um prazer te ter conosco. Acho que trouxe muita informação sobre essa tendência, né? Sim. E também com possibilidade de investimento, já que a gente fala do papo com o investidor, acho que é um excelente... É uma alternativa interessante, sim. Sem dúvida. E aqui a gente termina mais um episódio do Papo com o Investidor, com o meu amigo Paulo. E esse episódio vai estar disponível no YouTube e alguns insights no Instagram e no Facebook. E até o próximo Papo com o Investidor, diretamente do Mediplex Eixo Norte.